Senhores e senhoras, boa noite. Nossas saudações também aos que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Sejam bem-vindos ao segundo dia da 17ª Semana Temática Teológica. É com imensa satisfação que nesta noite retomamos nossa reflexão teológica sobre o Espírito Santo, vida e alma da Igreja. Desejamos a todos que vieram prestigiar esse singular momento de reflexão de aprendizado e de fortalecimento da fé, os melhores votos de crescimento humano e espiritual. Pedimos gentilmente que os telefones celulares estejam no modo silencioso. Ao final da palestra desta noite, será reservado um espaço para perguntas e respostas. Caso você queira colaborar com algum questionamento, basta escrevê-lo durante a palestra. Ao final desta, as perguntas serão recolhidas. Se forem muitas, o conferencista responderá às que forem sorteadas. Se forem poucas, as mesmas serão entregues ao conferencista para que ela possa proceder às respostas. Acompanhamos neste momento uma apresentação para bem nos prepararmos para a conferência do dia, Espírito Santo, vida da Igreja. Face à dinamização do dia, uma equipe coordenada
pela Dulce. Oração do nascituro. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Paz, padroeira das missões, doutora da Igreja. Ainda bem pequena, compreende o papel do Espírito Santo na vida do discípulo missionário e se prepara com ardor e entusiasmo para o sacramento da confirmação. Seu retiro preparatório e sua disposição no dia da crisma demonstram claramente como ela desejava e amava o Espírito Santo. Ela chamava este sacramento de sacramento do amor. Nas obras dessa leitura, encontramos todo bom sentimento e pela a boa ação do Espírito Santo, para o seu ganhar, o coração deve o Espírito Santo transbordar. O batismo espalhou em minha alma uma grande brancura, e o Espírito Santo deu vida ao meu coração na noite escura. Ele sopra na alma da gente, ele é sopro divino, é do céu que ele vem. Ele é forte e suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem. Quem não sente esse vento soprando, esse vento passando, não sabe o que é. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é vida da igreja e a alegria do meu coração. O Espírito Santo sopra onde, como e quando quer. É o Espírito Santo de Deus. Teresinha jogava pétalas de rosas sobre na face do crucificado, na procissão de Jesus sacramentado. Desejava enviar a alegria do Espírito Santo a todas as pessoas com coração contrito. É o Espírito Santo de Deus. No Evangelho, encontrou a verdade. Não quero ser santa pela metade. E por fim, sua vocação encontrou de ser no coração da igreja o amor. É o Espírito Santo de Deus. Ele sopra na alma da gente, ele é sopro divino, é do céu que ele vem. Ele é forte e suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem. Quem não sente esse vento soprando, esse vento passando, não sabe o que é. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Uma chuva de rosas jogarei sobre a terra. Junto a Deus, com os anjos, rosas distribuirei. Cada flor, meu amor, tocando o amor de Jesus. Ma vie
Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escape e foge. Tu bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Oh, te amo, Jesus, por ti minha alma aspira. Apoia-me docemente, por hoje aqui vem morar em mim. Dá-me teu sorriso brilhante por hoje. Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escape e que me foge. Tu bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escape e que me foge. Tu bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Espírito Santo, vida da igreja, forma sacerdotes, santos e fiéis. Ele sopra na alma da gente, ele é sopro divino, é do céu que ele vem. Ele é forte, é suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem. Quem não sente esse vento soprando, este vento passando, não sabe o que é. É o Espírito Santo de Deus. 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 Agradecemos a ilustríssima Senhora Dulce e toda a sua equipe pela belíssima apresentação. Deus os abençoe sempre. Agora, passemos à abertura e à apresentação do conferencista do dia. Relendo o Antigo Testamento, se percebe que o povo de Israel tem como primeira experiência humana e histórica com Deus libertador. O primeiro encontro é com o Senhor que os tira da servidão do Egito. Posteriormente, este mesmo povo vai se abrindo para um Deus que se revela como o Senhor da vida. Só há um Deus libertador, porque este mesmo Deus é o autor da vida.
e Ele liberta para que a vida se estabeleça. Jesus de Nazaré, o Filho Eterno, revela a face do Deus que perdoa para gerar comunhão de vida, cura para restabelecer a vida desumanizada, pois Ele mesmo diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. De modo grandioso, a Igreja tem por desígnio do Senhor continuar a sua missão. Assim, em Pentecostes, o próprio Deus perpetuamente continua esse desígnio salvador no Espírito Santo, que é vida da Igreja. É o Espírito que nos vivifica para seguirmos os caminhos do mundo, sendo mensagem de vida, sinal de salvação. Pois o Deus que nos salva é a vida de seu povo, é a vida da Igreja. Convidamos o reverendíssimo professor doutor Monsenhor Luiz Antônio Reis Costa, o qual ministrará a conferência Espírito Santo, Vida da Igreja. Monsenhor Luiz Antônio Reis Costa é mestre e doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE. Atualmente, leciona disciplinas da Teologia Sistemática no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário e no Seminário São José, em Mariana. É pároco da Paróquia São Gonçalo do Amarante, em Catas Altas, da Noruega, Minas Gerais. É vigário-geral da Arquidiocese de Mariana por nomeação de Dom Ayrton José dos Santos. Acolhamo-lo em nosso meio com uma calorosa salva de palmas. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês esse momento de simpósio teológico, com esse tema tão rico e tão profundo, Espírito Santo, vida da Igreja. Eu vou seguir mais ou menos aqui o esquema, mas comentando uma ou outra coisa de maneira mais espontânea, já que o tema ele é complexo e simultaneamente muito rico. E pretendo dividir essa reflexão em 3 pontos, com 3 perguntas. A primeira: qual a relação que existe entre o Espírito Santo e a Igreja? Evidentemente, é uma resposta inicial que eu pretendo oferecer. Depois, de onde vem a expressão Espírito Santo, alma da Igreja, ou Espírito Santo, vida da Igreja? E por fim, diante de tudo que nós refletimos aqui, como que essas coisas devem impactar a nossa espiritualidade, mas também a nossa atividade, a nossa missão no mundo e na Igreja. Vamos começar aí pela primeira pergunta. Qual a relação que existe entre Espírito Santo e Igreja? O credo que nós recitamos em cada missa dominical aponta o lugar dessa resposta. No credo, nós professamos: creio no Espírito Santo. E logo em seguida, nós professamos também: creio na Igreja. Aplicar o mesmo verbo à pessoa divina, o Espírito Santo, e a Igreja já é algo revelador, profundamente revelador. Esse crer no Espírito Santo, estar colado no crer na Igreja, revela que entre o Espírito Santo e a Igreja existe uma relação da mais íntima ligação e da mais profunda dependência. Ou seja, a Igreja só pode ser Igreja por causa do Espírito Santo. A fé cristã professa com toda clareza
que Deus atua no mundo. Deus atua na história. Ao atuar na história, Deus o faz de maneira direta ou imediata, isto é, sem precisar de intermediários. Mas Deus age no mundo através de causas segundas, ou seja, Deus age no mundo através de pessoas, de grupos, de acontecimentos que Ele assume como instrumentos do seu agir. É por isso que no símbolo niceno-constantinopolitano, ao narrar a ação do Espírito Santo, nós professamos: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, Ele que falou pelos profetas. Esse falar pelos profetas é uma forma privilegiada de revelar isso. Deus age na história. Ele não é alheio ao que acontece no mundo. E ao agir, Deus se vale muitas vezes das pessoas. Então, para entendermos essa relação entre o Espírito Santo e a igreja, esse primeiro ponto eu considero fundamental. Considerar que Deus, ao agir, Ele se vale de instrumentos. Ele nos assume como seus instrumentos. Essa é a base a partir da qual nós podemos dar outros passos para entender essa relação entre o Espírito Santo e a igreja. E não deixa de ser interessante que a igreja antiga tenha escolhido a palavra profetas. O Espírito que falou pelos profetas. Em geral, quando as pessoas ouvem a palavra profeta, logo pensam nisso. Alguém que adivinha o futuro, alguém que faz previsões das coisas que vão acontecer. Mas, em termos bíblicos, o profeta não é um mero adivinhador do futuro. O profeta é alguém com quem Deus compartilha a sua visão sobre o mundo. Alguém que passa a compreender melhor como Deus compreende os acontecimentos, as pessoas, a história. Ou seja, o profeta não é um adivinho, mas é alguém que possui a visão teológica da realidade. Ele vê a partir do olhar de Deus, tanto quanto um ser humano pode fazer isso. E esse ver a realidade com o olhar de Deus, isso está no cerne da profecia, isso é graça, isso é dom de Deus. Não é para benefício do profeta, não é para vaidade do profeta, mas é para o bem das pessoas, é para a vida do mundo. Aliás, se o sujeito é vaidoso, se ele se beneficia da suposta profecia, ele não é profeta, ele é falso profeta. Pelo fato do profeta ver a realidade de forma diferenciada, ver a partir de Deus, ele necessariamente será o homem da palavra. É uma palavra benéfica, pois mostra o caminho correto, anima na prática do bem e da justiça, denuncia o pecado e a maldade, e principalmente essa palavra profética, ela chama a conversão. A palavra profética sempre traz uma conclamação à fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade ao seu plano de salvação. A palavra do verdadeiro profeta é palavra de Deus em lábios humanos. É Deus agindo através de alguém escolhido como seu instrumento, instrumento da sua ação no mundo. O credo também nomeia o Espírito Santo como Senhor, Senhor que dá a vida. Tal designação revela a natureza divina do Espírito Santo. Por isso ele é adorado e glorificado, porque é Deus, como o Pai e o Filho são Deus, o Deus unitrino. Professar que o Espírito Santo é Senhor que dá a vida é outra forma de revelar como a igreja está totalmente inserida numa relação com o Espírito Santo. Relação da mais íntima ligação
e da mais profunda dependência. A igreja só pode ser igreja por causa do Espírito Santo. Retire-se o Espírito Santo da igreja e ela se tornaria um pobre agrupamento de homens e mulheres limitados e pecadores. Sem o Espírito Santo, a igreja simplesmente não se sustentaria. A igreja ela se sustenta por causa da presença do Espírito Santo. Basta olhar para a realidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês 2 exemplos, um mais recente e outro histórico. Eu tive a oportunidade, tempos atrás, participar de um encontro que reuniu milhares de jovens numa determinada cidade. Eu particularmente fiquei muito impressionado com aquele número de jovens, mas não só com o número de jovens. De modo especial, durante a celebração da Eucaristia, a maneira como aqueles jovens participaram da missa, a maneira como eles rezavam. E eram de vários grupos: Pastoral da Juventude, Ministério de Jovens, EAC, ECC, eram as várias iniciativas de igreja voltadas aos jovens. Perceber numa única cidade milhares de jovens participando ativamente, fervorosamente da missa. Bom, o que tem isso a ver? É o seguinte: nessa cidade havia um padre que fazia um trabalho muito grande com a juventude. Porém, esse padre se envolveu numa situação muito complicada, que redundou em escândalo, que terminou na polícia. Esse padre ele escandalizou gravissimamente toda aquela cidade e toda a juventude que o tinha como uma referência. Humanamente falando, aquele encontro tinha tudo para dar errado, porque simplesmente com aquele escândalo não tão distante, os jovens teriam todas as razões possíveis e imagináveis para se afastar da igreja, para não darem nenhuma palavra de crédito. E esse encontro de juventude me comoveu particularmente por isso, por perceber que, por mais talentoso fosse aquele padre, e depois, por mais escandaloso que ele tenha se tornado, o que sustentava o trabalho com a juventude ali não era simplesmente esse ou aquele padre, era o próprio Espírito Santo. Fosse somente o padre, os padres, as lideranças de juventude, aquele encontro não aconteceria. Ele teria uma dimensão mínima, reduzida. É realmente de se impressionar. É realmente de se impressionar, porque foi um escândalo realmente muito grave, uma coisa vergonhosa ao extremo para toda a igreja naquele lugar. E perceber que aquela juventude, apesar do escândalo, apesar da ferida aberta pelos fatos, ela continua crendo, continua participando. Aqueles milhares de jovens de uma mesma cidade continuam tendo fé. Ali você percebe que está agindo o Espírito Santo, com toda certeza. Então esse é o primeiro fato que eu gostaria de recordar. O segundo fato, ele é histórico. Nós sabemos que Napoleão Bonaparte, no início do século XIX, ele tinha um plano extremamente ambicioso. Era o plano de dominar toda a Europa e, se não fosse detido, dominar o mundo inteiro. Sonhava em constituir um grande império. E assim ele foi, invadindo vários países, invadindo várias nações, destronando reis, acabando com monarquias que estavam sólidas há muito e muito tempo. E onde Napoleão chegava, ele estabelecia um domínio governamental sobre todas as coisas da sociedade, inclusive sobre a religião. Napoleão Bonaparte, ele teve a ousadia de invadir Roma e levar o Papa prisioneiro para a França. E pressionar o Papa de todas as maneiras para que o Papa abdicasse das suas prerrogativas, de vários elementos da sua missão, para que o Papa se tornasse apenas uma espécie de figura decorativa e ele, Napoleão, o Império Francês, assumiria o controle da igreja. Napoleão tinha uma técnica muito interessante.
No princípio ele ia de maneira muito suave, ele ia mostrando as vantagens de aceitar a dominação dele, nem colocava como dominação, colocava como proteção. E apresentava da melhor maneira possível, tentando realmente convencer as pessoas. Ele tentou fazer isso também com a igreja. E uma boa parte do episcopado francês foi na conversa do Napoleão e aceitou. Então ele pensava que seria razoavelmente fácil conseguir isso com o Papa. Só que não deu certo. Então ele partiu para a segunda tática que ele tinha quando as pessoas, se não cediam por gentileza, cederiam pela pressão, pela violência. Ele chamou o secretário de Estado cardeal Consalvi, e depois de perceber que pela via da gentileza não conseguiria nada, ele deu um murro na mesa. E gritando para o cardeal disse: se eu quiser, eu destruo a Igreja Católica, eu acabo com a Igreja Católica. E faço isso num estalo de dedos. Basta um decreto. Então, o senhor trate de assinar isso e faça o Papa assinar também. O secretário de Estado sabia que o Papa não iria assinar. E Napoleão volta com a mesma ameaça: eu vou destruir a igreja. Aí, o cardeal olhou e disse: Majestade, o senhor está no poder como imperador pouquíssimo tempo e pensa em destruir a igreja? Ora, 18 séculos, se o mau clero, os maus pastores, não conseguiram destruir a igreja, não vai ser o senhor que vai conseguir. Virou as costas e foi embora. Uma das maiores provas que nós temos da ação do Espírito Santo agindo na igreja é justamente a igreja sobreviver às misérias, às maldades, aos escândalos, não só dos seus pastores, mas do povo em geral. Verdade seja dita, quando nós olhamos para a nossa história, vemos belíssimos exemplos de santidade e de virtude, não há dúvida. Mas vemos também muita incoerência, vemos contra-testemunhos e escândalos, vemos tudo aquilo que não deveria ser. E não obstante nossas misérias, nossas fraquezas, a igreja continua existindo. Continua existindo. Eu já tive a oportunidade de ser pároco em vários lugares. Pelo menos em 2 situações eu sucedi a sacerdotes que tiveram graves dificuldades naquelas paróquias e saíram de maneira infeliz. Na nossa própria experiência ministerial, nós percebemos isso. Como que, apesar de todas as destruições, toda a situação de decadência que uma paróquia pode sofrer, sempre o Espírito Santo ali estará para um recomeço. Para um recomeço. Sem o Espírito Santo, a igreja simplesmente não se sustentaria. É o Espírito Santo a vida da igreja. É ele que torna a igreja capaz de ressuscitar, de recomeçar a caminhada, mesmo depois das maiores decadências e dos mais terríveis escândalos. Foi assim no passado, e se colaborarmos com o Espírito Santo, esse renascimento da igreja outra vez acontecerá. Mas é preciso colaborar com o Espírito Santo. Aqui então entra outro elemento que eu quero enfatizar nessa relação igreja e Espírito Santo. A nossa colaboração. Da parte de Deus, tudo está dado, tudo está oferecido. Mas da nossa parte é necessária a colaboração. O Espírito Santo, que é vida da igreja, pede colaboradores vivos em cada época da história. Pede colaboradores vivos hoje. Pede colaboradores, não pede meros espectadores. Às vezes,
A impressão que nós temos, quando olhamos para a missão da igreja, é como se fosse uma grande partida de futebol num imenso ginásio. Você tem a plateia, a galera, a torcida assistindo, aplaudindo, vibrando, algumas vezes indiferente também, e outras vezes até vaiando. Mas quem faz a coisa acontecer está lá no campo. A realidade da igreja, que o Espírito Santo pede de nós, é que não sejamos meros espectadores. Nós, em termos de igreja, não somos nós, né, na arquibancada, ora vibrando, ora vaiando, ora indiferentes. Não. Todos nós no campo do mundo, sem exceção. E é isso que o Espírito Santo pede. Você imagine o que seria a igreja, que seriam as nossas paróquias, se essa colaboração com o Espírito Santo fosse uma realidade mais profunda em todos os membros da igreja, em todos os membros daquela paróquia. Então o Espírito Santo pede colaboradores e não meros espectadores. Pede colaboradores e não simples consumidores de práticas religiosas. Porque se você tem de um lado o espectador, você tem do outro lado o membro da igreja que se vê apenas como um consumidor. Eu vou à igreja para consumir as coisas religiosas, os produtos, entre aspas, religiosos que a igreja tem a oferecer, né? Senhor Padre, eu estou aqui. Senhor Pároco, eu estou aqui. Sirva-me, atenda-me, né? Confesse-me, celebre para mim, faça uma boa pregação, uma oração bonita. Sirva-me. Só que a pessoa esquece que não é assim que a coisa deve funcionar. A igreja, ela também não pode ser um lugar onde você tem pouquíssimos servidores e uma multidão de consumidores cada vez mais exigentes, cada vez mais querendo os seus direitos, né? Ameaçando o padre de ir para o PROCON reclamar que o serviço religioso não foi bem executado. Então o Espírito Santo ele nos ajuda também a sair dessa postura muito equivocada sobre a participação da igreja, entender-se como consumidor. A igreja é um lugar onde serviços religiosos são prestados e eu estou ali para isso. Eu insisto nesse aspecto porque, lamentavelmente, ainda grande parte do nosso povo está nessa mentalidade, ou dos espectadores ou dos consumidores. Colaboradores vivos. E é isso que faz realmente a igreja acontecer. Imagine, se com poucos colaboradores vivos já se faz cada coisa maravilhosa, imagine se esse número de colaboradores aumentasse. Realmente aquilo que nós pedimos na prece tradicional ao Espírito Santo, enviai o vosso Espírito e a face da terra será renovada, isso realmente aconteceria. Retorno também a um ponto desenvolvido anteriormente eu respondi essa pergunta: qual a relação entre o Espírito Santo e a igreja? Sim, o Espírito Santo aí está, como ação, como atividade, como dom, mas é preciso que também nós sejamos atividade e dom. E isso tem nome: colaboração. O nome eu considero sugestivo, né? Colaborar, trabalhar com. Não simplesmente ser espectador, não simplesmente ser consumidor. Podemos concluir então esse primeiro ponto, reafirmando que entre o Espírito Santo e a igreja existe uma relação da mais íntima ligação, da mais profunda dependência. Ou seja, a igreja só pode ser igreja por causa do Espírito Santo. O segundo ponto: de onde vem a expressão Espírito Santo, vida da igreja, Espírito Santo, alma da igreja? Sobretudo a primeira, Espírito Santo, vida da igreja,
ela se tornou muito frequente nos últimos 50 anos. Nós vamos encontrar essa expressão onde? Vida e alma da igreja. Nós encontramos precisamente no Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática sobre a igreja, a Lumen Gentium. Precisamente no número 7, Lumen Gentium 7. Ali diz que o Espírito Santo age em Cristo, a cabeça da igreja, mas age também em todos os batizados, em todos os membros da igreja. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que agiu na vida e na missão de Jesus Cristo é o mesmo que age na vida e na missão da igreja em todos os tempos. O Espírito Santo, ao agir na igreja, age dando vida, unificando e movendo a igreja. Faz isso tal como a alma age no corpo. É princípio de vida. Essa expressão, tal como a alma age no corpo, ela está lá no texto conciliar. Aqui eu gostaria de enfatizar duas coisas. É interessante, são coisas que nós sabemos, mas que, por algum motivo, parece que às vezes esquecemos. Por exemplo, o Espírito Santo age em todos os membros da igreja. Todos, sem exceção. É claro, de maneiras diferenciadas. Mas quando nós olhamos para o cotidiano de muitos cristãos, a impressão que nós temos é outra. Na cabeça de muitos cristãos, parece que o Espírito Santo só age em figuras especiais, figuras altamente carismáticas. É como se essa pessoa tivesse realmente o Espírito Santo, sempre manifestando-se de maneira exuberante, poderosa. E o comum dos mortais é uma leve passadinha do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito perigosa. Perder essa consciência de que o Espírito Santo está em todos os batizados e age em todos os batizados. Porque quando você cria uma elite de pessoas que tem o Espírito Santo, supostamente acham ter mais Espírito Santo do que os outros. Quando você atribui muito a uma pessoa, ela está cheia do Espírito Santo, você passa a mistificar essa pessoa. Mistificar essa pessoa. E isso é muito perigoso. No princípio, quando uma pessoa começa a ser mistificada, incensada, venerada em vida, como se fosse um grande santo, no princípio o senso crítico dela consegue ainda diferenciar, não é bem assim, mas é impressionante, com o passar do tempo, o elogio vai sendo tão repetido, o incenso vai subindo, que ele se transforma numa substância narcótica, numa espécie de alucinógeno, e a pessoa passa a acreditar naquele elogio, ela passa a acreditar que realmente ela tem mais Espírito Santo do que qualquer outro, que ela tem mais Espírito Santo do que o comum dos mortais. Falo isso de modo especial para os seminaristas. Vocês futuramente como padres precisam ter um senso crítico muito grande em relação a isso. Nunca permitam que os dons que Deus concedeu a vocês, esses dons sejam usados até pelas pessoas. O reconhecimento desses dons. Esse reconhecimento vai ser usado para formar uma espécie de pedestal onde você vai ser colocado. Isso faz um mal imenso ser colocado no pedestal. Porque aí o sujeito se vê obrigado a se comportar conforme a expectativa dos seus incensadores, dos seus aduladores, dos seus admiradores. E quando você pauta a sua conduta pelas expectativas
né, de pessoas que admiram além da conta, isso cria uma tensão psicológica impressionante. Uma tensão que adoece. Não é questão de citar nomes, nem nomes pretendo citar, mas nós aqui no Brasil vimos isso acontecer com várias lideranças, né, chamados padres estrela, que eles, de tão insensatos, de tão venerados pelo povo, eles perderam uma das coisas mais preciosas, a vida cotidiana de gente normal. E por sinal é na vida cotidiana que Deus nos encontra. É interessante ver como que grandes experiências da Bíblia, as mais fortes experiências bíblicas, elas se dão no cotidiano. Manda o Jeremias descer lá na casa do oleiro. Os apóstolos são chamados quando estão pescando. A samaritana tem um encontro com Jesus quando ela vai buscar água. A experiência do cotidiano. E é quando a pessoa se torna hipervenerada em vida, ela não tem paz para ir a uma padaria sem que uma multidão de fãs venha correndo, querendo tirar foto, pedir autógrafo. Esse risco todos nós corremos de alguma maneira. Alguns mais, quando estão revestidos da arte e do acesso à mídia, mas também, né, em coisas menores. Podemos ser estrelas locais. E quando isso nos cega, nós perdemos algo muito importante da nossa missão sacerdotal, que é ajudar o povo a perceber que eles também têm a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo age também neles. Esse elitismo espiritual, ele é perigoso. O Papa Francisco tem chamado a atenção repetidamente sobre isso. Permitam aqui só uma última coisa. Tem uma frase do Padre Antônio Vieira que eu tenho repetido muito para vários grupos. Lá na Arquidiocese de Mariana tem uma fartura de grupos de todo tipo, e vez por outra eu tenho que acompanhar um ou outro grupo, e comecei a perceber que em vários deles era muito comum aquela coisa do testemunho. Vou dar meu testemunho, a história da minha conversão, a história da minha mudança de vida. Bom, dar um testemunho é bom, só que tem que ser uma coisa dada com muito pudor, com muita modéstia. E poucas vezes, aí entra a frase do Padre Antônio Vieira: o homem, quando fala de si, fala mais do que pensa, pensa mais do que é. A cada testemunho que ele vai repetindo, ele vai acrescentando algo para florear mais. E de floreio em floreio vão crescendo pequenas mentiras, grandes mentiras, e a pessoa usando o santo nome de Deus, usando os espaços de igreja, falando da ação do Espírito Santo, ela começa a se auto-enganar e a enganar os outros. O homem, quando fala de si, fala mais do que pensa, pensa mais do que é. Por isso que Santo Agostinho, quando quis dar um testemunho de si, escreveu o livro das Confissões. Escreveu porque as circunstâncias exigiam. Mas fez, quem lê o livro das Confissões percebe isso. A todo momento Agostinho está rezando. A todo momento se reconhecendo limitado e pecador. A todo momento pedindo a Deus essa modéstia ao falar de si. Porque quando a gente perde essa modéstia ao falar de si nos testemunhos, não é mais o Espírito Santo falando. Sou eu me promovendo perigosamente, me promovendo, me colocando como aquele que tem uma espécie de monopólio do Paráclito. Eu tenho um Espírito Santo plus, né? E os outros um Espírito Santo, né, com E minúsculo e S minúsculo. Então essa relação entre a Igreja e o Espírito Santo nos coloca para pensar em muitas coisas. Mas voltando à pergunta que preciso responder. De onde vem a expressão Espírito Santo, alma da Igreja, Espírito Santo, vida da Igreja? Vem do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 7. Mas é evidente que o Vaticano II não criou essa expressão. Essa expressão, ela vem dos santos padres.
E se você vai lá nas notas de rodapé da Lumen Gentium, a Lumen Gentium remete para textos patrísticos de Agostinho, de João Crisóstomo e de Dídimo de Alexandria. Mas é claro que uma infinidade de santos padres usam essa mesma expressão: Espírito Santo, vida da igreja, Espírito Santo, alma da igreja. E os teólogos que vieram posteriormente, por exemplo, os escolásticos medievais, amparados pela expressão patrística, continuaram chamando o Espírito Santo de vida da igreja e alma da igreja. Para chegar até a Lumen Gentium 7, a expressão Espírito Santo, vida, alma da igreja, teve um percurso. Então falamos dos santos padres. Mas a Lumen Gentium também remete ao magistério anterior, destacando a encíclica de Pio XII sobre a igreja como corpo místico de Cristo. Uma encíclica de 1943. Ali, naquela encíclica, Pio XII afirmou claramente que o Espírito Santo vive e age em todos os membros da igreja. É interessante porque essa encíclica ela se situa no auge de um movimento de redescoberta do laicato, da atuação do laicato, da ação católica. Como também, nessa época, está efervescente o movimento litúrgico. Pio XII percebeu, naquela época, um perigo na ação católica. Sobretudo em determinados países. Achar que a eficácia do trabalho da igreja seria dado pela excelente organização. É claro que a organização ajuda muito, mas a organização não é tudo. Então, quando Pio XII diz que o Espírito Santo, ele vive e age em todos os membros da igreja, ele vai conduzir a reflexão, digamos, para um lado também místico, para uma natureza mais profunda da igreja e da ação da igreja. As estruturas são boas, são necessárias, mas elas, sem o Espírito Santo, não são capazes de fazer a igreja acontecer. E a mesma Lumen Gentium 7 remete a uma outra encíclica do Papa Leão XIII, Divinum Illud Munus, a encíclica sobre a presença e o poder admirável do Espírito Santo na igreja, de 1897. Leão XIII começou a chamar a atenção sobre a ação do Espírito Santo. Nessa encíclica, Leão XIII ensina: basta afirmar que, sendo Cristo a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a sua alma. Então colocou isso como uma espécie de refrão, de frase forte dessa sua encíclica. Por fim, ao explanar esse segundo ponto, eu gostaria de ler com vocês aqui um pequeno parágrafo do patriarca Atenágoras, patriarca de Constantinopla, onde ele expressa de maneira claríssima essa relação entre a igreja e o Espírito Santo. Então está ali, sem o Espírito Santo. Ele sempre coloca sem o Espírito Santo, depois no outro parágrafo, com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Deus está longe. O Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja é uma simples organização. A autoridade é uma dominação. A missão é propaganda. O culto é uma velharia e o agir cristão é uma obra de escravos. Sim, sem o Espírito Santo, a vida cristã se resume nesses rótulos tristes que nós estamos cansados de ouvir da parte dos mestres da suspeita e dos seus seguidores. Mas no Espírito Santo, com o Espírito Santo, o cosmos, a criação, é enobrecido pela geração do reino. O homem está em combate contra a carne. O Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho se faz poder e vida. A igreja realiza a comunhão trinitária.
A autoridade se transforma em serviço que liberta. A missão é um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação. O agir humano é deificado, divinizado. Permitam-me compartilhar com vocês um fato pessoal. 15 anos atrás, isso os meus alunos aqui de escatologia, creio que se lembram. Creio que comentei com eles isso. 15 anos atrás, a minha família passou por uma tragédia que nos abalou profundamente. Um dos meus irmãos, à época com 32 anos, casado, pai de 2 crianças, ele vinha conduzindo a motocicleta de Mariana para Ouro Preto, que é a terra da minha família, e ele foi atropelado, ele morto e tudo, por uma caminhonete dessas possantes, um motorista bêbado, completamente bêbado. Foi morte instantânea. Foi uma coisa realmente muito dolorosa. Eu digo para vocês que, dentre todas as experiências difíceis da minha vida, eu creio que a mais difícil foi dar para minha mãe e para o meu pai a notícia que o meu irmão tinha morrido. Eu já dei notícia de morte para muita gente, mas quando é a morte do seu irmão de sangue para sua mãe e para o seu pai, é diferente. É difícil, muito difícil. E foi uma experiência realmente avassaladora em termos de dor. O tempo passou e eu me lembro que uma vez, conversando com a minha mãe, percebendo a grande tristeza dela, e eu percebia que a tristeza da minha mãe, ela se tornava mais aguda, porque havia ali até uma dificuldade para rezar. E aí eu pensei, mas mãe, agora mais do que nunca a senhora precisa rezar. E a gente fala aquelas coisas todas, né, que falamos para estimular a pessoa a oração. A minha mãe me falou uma coisa que eu fiquei estarrecido. Ela disse assim: olha, Luiz, tudo isso que você fala sobre ressurreição, sobre vida eterna, sobre nos encontrarmos no futuro com quem já foi, é muito bonito. Só que eu não acredito. Não consigo acreditar. Eu fui no outro mundo, voltei. Não só pelo fato de ser padre, mas a área que eu escolhi para me especializar no ensino de teologia, para fazer mestrado, doutorado, é escatologia. É a parte que fala justamente disso, de ressurreição, de vida eterna. E eu tentei explicar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Eu digo para vocês, nunca na minha vida eu me senti tão inútil com o meu doutorado em escatologia como naquela circunstância. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? E eu notava que aquela tristeza de minha mãe ia se tornando cada vez mais avassaladora, fazendo mal para ela. Mas aí me veio, justamente, eu topei com esse texto. E aí, rezei bastante antes, chamei a minha mãe e disse assim, olha, mãe, realmente eu não tenho nenhuma palavra para convencer a senhora sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, que um dia a senhora vai encontrar, né, seu filho na eternidade junto de Deus. Não tem nenhuma palavra para convencer a senhora, porque todas as palavras que o meu repertório de padre e de professor esgotaram. Mas eu tenho para a senhora uma proposta. Peguei um livrinho e disse, eu peço que a senhora faça uma novena ao Espírito Santo. E se for necessário, repita essa novena tantas vezes. E nessa novena a senhora pediu a seguinte graça. Peça a graça de crer na vida eterna, de crer na ressurreição. E entreguei. Porque o que eu vou fazer? O que me resta fazer? É confiar no Espírito Santo. O tempo passou, né? Outras coisas foram sucedendo, a vida foi seguindo em frente, o período de luto foi passando, mas para mim foi uma experiência muito bonita quando eu celebrei a missa de 1º ano de falecimento do meu irmão,
E depois da missa minha mãe me procurou, me deu um abraço e ela disse assim: obrigado por aquela novena do Espírito Santo. Agora eu creio. Tem coisas, meus amigos e amigas, se o Espírito Santo não entrar no meio, não vai. Não vai. Porque simplesmente nós vamos ser engolidos pelo absurdo da vida, pelo absurdo das situações. Por isso essa relação entre Espírito Santo e igreja é a mais profunda possível. É uma relação de total dependência. Quando chama-se o Espírito Santo de alma da igreja, de vida da igreja, não é uma metáfora bonitinha, é porque é isso mesmo. Você tirou o Espírito Santo, você mergulha nas sombras da morte. E nós nos deparamos e vamos nos deparar com muitas vezes com pessoas que mergulharam nas sombras da descrença, da decepção. Nós mesmos passamos pelas nossas crises, pelas nossas dúvidas. Às vezes somos assaltados por perplexidades que ninguém vê, mas nós, quando estamos sozinhos diante de Deus, percebemos: isso está me abalando interiormente, isso está abalando inclusive a minha fé. E nessas horas, o Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Defensor, Auxiliador. Eu não sou capaz de gerar no coração de ninguém, nem no coração da minha mãe, eu fui capaz de gerar fé na vida eterna, fé na ressurreição. Isso está além de qualquer mestrado e doutorado. Isso está além de qualquer boa palavra. Mas o Espírito Santo, esse sim, é capaz de gerar. Cito esse exemplo porque eu creio que quando nós falamos com determinados exemplos, a coisa fica mais clara. Para não ficar parecendo que o Espírito Santo é um princípio teórico lá nas suas alturas, não. O Espírito Santo, ele é presente. E a ação dele é a ação cotidiana. Vamos então ao terceiro ponto da nossa reflexão. Passemos então ao terceiro e último ponto dessa conferência. Uma vez que nós estamos na Diocese de Caratinga, eu não poderia deixar de me referir ao grande missionário que aqui viveu e atuou, o servo de Deus, o Padre Júlio Maria. Nos seus escritos, nós encontramos interessantes explanações sobre a relação entre a Igreja e o Espírito Santo. O curioso, quando a gente lê alguns textos do Padre Júlio Maria, o curioso é que 25 anos antes da Lumen Gentium 7, 3 anos antes da encíclica de Pio XII sobre a Igreja, Corpo Místico de Cristo, Padre Júlio Maria, em 1940, usava com grande liberdade aquelas metáforas, aquelas comparações que foram consagradas depois nesses grandes documentos magisteriais. A gente poderia se perguntar qual a explicação para tudo isso. Interessante é porque esse sermão que eu vou citar aqui, esse sermão ele foi pregado várias vezes aqui na Diocese de Caratinga. Ele foi escrito aqui na Diocese de Caratinga. Ele foi impresso aqui. Às vezes parece que qualidades costumam passar dos pais para os filhos e dizem que defeitos também, né? E sendo Caratinga filha de Mariana, espero que herda, com certeza herdou qualidades, mas espero que não herde alguns defeitos. Nós, marianenses, temos que nos penitenciar de um pecado. Nós conhecemos pouco a nossa história como igreja particular de Mariana. Às vezes achamos que conhecemos muito, mas conhecemos pouco. Coisas interessantíssimas aconteceram lá, experiências impressionantes. E às vezes nós não conhecemos ou às vezes não damos o devido valor. Espero que Caratinga não tenha herdado esse defeito marianense. Mas é um defeito que sempre é tempo de se corrigir. Então, voltando ao Padre Júlio Maria. Como que
um homem desse, na Caratinga, né, dos anos 30 e 40, ele pode usar uma argumentação que vai aparecer depois, no tempo no magistério de Pio XII e depois no Vaticano II. Muito simples a resposta. Padre Júlio Maria era um grande pesquisador, um orador notável e um profundo conhecedor da literatura patrística. Quando ele fala de Espírito Santo, alma da igreja, antecipando a Pio XII, antecipando a Lumen Gentium, ele faz isso não tirando essa expressão do nada. Ele era um profundo leitor dos textos patrísticos. E isso, esse sermão que eu vou citar aqui, vai revelar. Mas quero fazer antes uma advertência. É uma grande e lamentável deturpação ver no Padre Júlio Maria apenas o polemista, apenas o apologeta, apenas o missionário brigão, em luta contínua contra o protestantismo, contra o espiritismo, contra a maçonaria. Fica parecendo que ele é o eterno homem do contra. Não. Há algo mais profundo nesse notável missionário. Mais do que o polemista, Padre Júlio Maria é o místico, é o homem espiritual, é o homem da oração profunda. O trecho que eu vou ler daqui a alguns instantes, ele só pode ser devidamente apreciado se olharmos para além das disputas apologéticas que agitavam a então jovem diocese de Caratinga naquela primeira metade do século XX. Olhar para o místico, muito além que o apologeta e suas polêmicas. Ouçamos, portanto, como o servo de Deus, Padre Júlio Maria, explica a relação entre Igreja e Espírito Santo. Ali nós veremos que o que Pio XII e o Vaticano II ensinaram anos depois já havia aparecido nos seus escritos, já era pregado na Diocese de Caratinga. Então, abrindo aspas, já é o sermão dele, do domingo de Pentecostes. A igreja, sendo um corpo vivo, também possui uma alma. A alma é o princípio da vida. Ele segue aqui, evidentemente, a antropologia própria da sua época. E aqui ele começa então a fazer uma comparação entre a criação do homem e a fundação da igreja. A criação do homem lá no Gênesis e a fundação da igreja, o início da igreja em Atos dos Apóstolos. E ele faz isso com uma liberdade muito grande a partir das bases patrísticas que frequentou e adquiriu. Lembremos-nos da cena magnífica da criação de Adão. Há uma tocante analogia entre a criação do homem e a criação da igreja. Uma tocante analogia entre a criação do homem e a criação da igreja. Depois de ter tomado um pouco de barro, de ter formado o corpo do homem, Deus tira do seu coração um sopro de amor. E eis que a estátua de barro se anima, abre os olhos, o coração bate e a humanidade começa a existir. Isso é imagem do que aconteceu no berço da igreja. Com as suas mãos divinas, Jesus Cristo dispôs o corpo da igreja, criou-lhe, formou-lhe as artérias e, inclinando-se amoroso sobre esta igreja em formação, lhe insuflou o sopro de vida. No começo do mundo, Deus soprou sobre a fronte de Adão e criou nele uma alma vivente. Aqui, Jesus Cristo sopra sobre a fronte da sua igreja, representado pelos apóstolos, sob a direção de Pedro. Et insuflavit in neos, e soprou sobre eles.
e faz deles uma sociedade vivente. Tifte, Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Eis porque, logo em seguida, com a sua palavra onipotente, Deus lança a igreja no espaço, como ele mesmo havia lançado no espaço do mundo a Adão. Disse a Adão: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E disse à igreja: ide, pois, ensinai a todas as gentes. Sob o sopro de Deus, Adão levantou-se e começou a cantar em êxtases. A igreja levanta-se igualmente, sob o sopro do Espírito Santo, e começa a falar, a agir e a converter o mundo. Eu acho esse pequeno trecho belíssimo, né? Esse paralelismo entre a criação do homem e a fundação da igreja. O mesmo sopro que dá a vida. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. E aí continua o padre Júlio Maria. É claro que agora ele vai dar as suas suaves alfinetadas. Mas é preciso, né? Tem hora que eu acho que nós até somos politicamente corretos demais. Não estou sendo contra o ecumenismo, não, pelo amor de Deus, né? De modo algum. Mas tem hora que há um excesso de politicamente correto no nosso comportamento. A gente passa a ter vergonha de afirmar a nossa identidade cristã e católica. Mas deixando isso de lado, voltemos para o padre Júlio Maria. O corpo da igreja é belo e harmonioso, mas o que é mais harmonioso e ainda mais belo é a sua alma. É o Espírito Santo que a anima, é o Espírito Santo a alma da igreja. Os inimigos da igreja, aí começa a alfinetar. Os inimigos da igreja estão bem iludidos a esse respeito. Eles dizem e predizem que vão sepultar a igreja. Desde Juliano, o apóstata, até Hitler, essa mesma canção tem sido entoada sob diversos tons e melodias, mas o fiasco tem sido e será sempre o mesmo. É interessante que o livro onde está esse sermão é de 1940, ele fala de Hitler. Desde Juliano, o apóstata, e até Hitler, é a mesma canção. Vamos acabar com a igreja. Em 1940, Hitler estava no auge do seu poder. Em 1940, ele tinha invadido a França. Ele estava passeando em carro aberto em Paris, né? Recebendo aquelas saudações e tirando foto na frente da Torre Eiffel. Ele estava no auge do poder. E o padre Júlio Maria escreve isso. O que os inimigos da igreja podem fazer? Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Podem matar o corpo, os membros da igreja, mas não podem matar a alma, o Espírito Santo. Podem encarcerar o Papa. Napoleão fez isso. Podem exilar os bispos. Vários ditadores fizeram isso. Podem assassinar os padres. A revolução, a chamada Guerra Civil Espanhola, tinha acontecido 4 anos antes. São praticamente 3.800 padres que foram assassinados na Espanha catolicíssima de então. Está tudo muito recente quando ele diz essas frases. Podem encarcerar o Papa, podem exilar os bispos, podem assassinar os padres, podem demolir as igrejas. Isso estava acontecendo na União Soviética. Mas o que é isso? Eles só atacam o corpo da igreja. A alma lhes escapa. E o que seria preciso para eles acabarem com a igreja era estrangular a sua alma. Mas como fazê-lo quando não se pode nem tocar a alma de uma criança? Poderá se tocar na alma da igreja? O Espírito Santo? A alma de um homem foge quando o corpo é incapaz de hospedá-la. E a alma da igreja
está no Papa, está nos bispos, nos padres, está nos fiéis, mas ela não está ligada exclusivamente a ninguém. A alma da igreja é o Espírito Santo. É interessante que ele coloca, né? A alma da igreja está no Papa, nos bispos, nos padres, nos fiéis. O ensinamento que virá depois de Pio XII, né? A presença do Espírito em todos os membros da igreja, que é depois reforçado na Lumen Gentium 7. Aí continua o Padre Júlio. Ó perseguidores, ó iconoclastas, ó comunistas, cerrai os punhos contra a igreja, despedaçai-a com a vossa foice afiada, batei-a com a bigorna dos vossos erros, com a massa do vosso ódio. Podeis matar o corpo, a alma vos escapa, e ela é divina. Há 19 séculos que a impiedade, o vício e a loucura procuram estrangular a alma da igreja. E o que conseguiram eles? Eles caíram, e sobre o túmulo desonrado, a igreja sempre triunfante canta o De Profundis e lança o perdão sobre o túmulo dos seus perseguidores. A igreja não morre, ela é divina, porque a sua alma é divina, é o próprio Espírito Santo. Ela está sempre viva, sempre radiante, sempre gloriosa. Ela triunfa no sangue dos seus filhos, nas fogueiras, sob a espada dos perseguidores, como triunfa sobre o túmulo dos seus carrascos. Eis a alma da igreja, a alma divina da igreja, a alma que diviniza o corpo da igreja, que faz dela um farol da humanidade, onde todos os náufragos da vida podem encontrar vida e salvação. Tal é a obra admirável fundada por Jesus Cristo, obra divina, inteiramente divina. Ele mesmo, com suas mãos divinas, formou o corpo da igreja e insuflou nesse corpo o sopro divino que é o Espírito Santo. O que precede é o bastante para excitar em nós um grande amor à igreja divina de Cristo, coluna e fundamento da verdade. Os nossos pais chamavam a igreja com lágrimas nos olhos, chamavam de Sancta Mater Ecclesia, a nossa Santa Mãe, a igreja, como expressão do amor e da veneração que lhe dedicavam. De fato, a igreja é mãe, ela é esposa de Jesus Cristo, ela é o sopro do seu coração, ela é o próprio Espírito Santo fecundando e salvando a humanidade para o céu. A igreja merece, pois, todo o nosso amor e toda a nossa fidelidade, tanto o seu corpo quanto a sua alma. Eu acho belíssimo esse sermão, impressionante. E eu quis colocá-lo aqui, não apenas como a deferência à Diocese de Caratinga, onde esse sermão foi pregado, onde ele foi redigido, onde ele foi impresso. Então, vamos valorizar a história dessa igreja particular, que é uma história preciosa, mas eu quis também colocar, ao rumar para a minha conclusão, com uma intenção, né? Não é mal intencionado, é bem intencionado. Por causa das redes sociais, por causa da difusão de todo tipo de informação, sobretudo em relação à nossa igreja, ao que acontece na igreja no Brasil, à CNBB, ao Papa, aos sínodos, seja da família, da Amazônia, nós vemos tantas informações desencontradas. Nós temos sites que se dizem católicos, que se tornaram especialistas em difundir notícias ou, às vezes, pegam a notícia que é verdadeira, mas difundem junto com a notícia verdadeira a interpretação mais negativa, mais pessimista possível. Tem alguns fundadores de sites e blogs que, se viessem confessar comigo, a penitência que eu daria a eles seria ler 100 vezes esse sermão do Padre Júlio Maria. Porque a impressão que passa em vários desses meios, e os seus artigos, suas postagens, seus vídeos, são difundidos
amplamente no meio do nosso povo, amplamente no meio do nosso clero, dos nossos seminaristas. Né? A impressão que dá é de uma igreja sem alma, onde tudo está prestes a acabar, tudo está afundando, estamos caminhando para uma grande apostasia. É claro, a apostasia sempre será uma tentação para todos os cristãos de todas as gerações. Não somos privilegiados em relação aos que foram perseguidos pelo Império Romano ou pelos comunistas no tempo lá da Europa Oriental. Temos também nós os nossos desafios de apostasia hoje. E muitas vezes, quando se colocam determinadas iniciativas para a vida da igreja, para avaliar, para pelo menos pensar, as pessoas já vêm bradando em alta voz: é o fim que se aproxima, é o tempo da apostasia, tudo vai acabar, a igreja está acabada, está no fim, está no fundo do poço. E essas pessoas esquecem que até podemos estar no fundo do poço, mas nós temos o Espírito Santo que nos ergue do fundo do poço, e isso faz toda a diferença. Então eu quis colocar esse último ponto com essa intenção de, ao menos, tentar despertar nos caríssimos ouvintes dessa conferência, primeiro, uma profunda fé no Espírito Santo. E como o creio no Espírito Santo está colado no creio na igreja, também a nossa profissão de fé na igreja. Para além das limitações, não reduzindo a igreja a uma mera instituição. É claro que ela tem seu lado institucional, não achando que a vida da igreja se resume às disputas entre conservadores e progressistas, pró isso e pró aquilo. Não, a vida da igreja vai muito além disso. Todos os progressistas e conservadores vão passar, mas o Espírito Santo vai continuar. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos alimentando, o nosso sentimento, o nosso imaginário sobre a igreja hoje. Porque o que nós vamos assistindo, e como disse, por causa das redes sociais, é uma epidemia de cristãos, de católicos extremamente pessimistas, sobrecarregados de suspeitas, com o olhar fixo nos membros feridos, chagados e até asquerosos da igreja, mas sem olhar para a alma da igreja, o Espírito Santo. Então, assim, a experiência que vocês têm durante essa semana teológica, de refletir sobre o Espírito Santo, de conhecer mais sobre o Espírito Santo, ela deve nos conduzir à missão e nos deve conduzir a uma espiritualidade mais profunda, mais realista, uma espiritualidade mais católica. Essas últimas palavras que o Padre Júlio Maria coloca, né, eu gostaria de, ao concluir a conferência, de repeti-las. Os nossos pais, nossos antepassados, chamavam-na com lágrimas nos olhos Sancta Mater Ecclesia, a nossa Santa Mãe Igreja. E isso era expressão do amor e da veneração que lhe dedicavam. Claro que podemos ter senso crítico diante das coisas da igreja e fazer as devidas críticas e até nos opormos a erros e combatermos coisas que não estão boas e que precisam ser combatidas. Não é nenhum problema, mas isso não pode tirar de nós o amor e a veneração que devemos dedicar à igreja. E prossegue o Padre Júlio Maria: a igreja merece, pelo fato de ter como sua alma, sua vida, o Espírito Santo, a igreja merece todo o nosso amor e toda a nossa fidelidade. Tanto o seu corpo, seus membros, as pessoas, as comunidades, como a sua alma, o Espírito Santo, merece o nosso amor, merece a nossa fidelidade. Nesses últimos tempos, tem merecido só críticas, só amargura, só pessimismo. Onde isso vai levar essas pessoas? Vai levar na descrença.
ou pior do que a descrença, vai levar no cinismo religioso, na hipocrisia religiosa. Então, essa frase do Padre Júlio Maria, a igreja merece todo o nosso amor, toda a nossa fidelidade, tanto no seu corpo como na sua alma. Porque alguns também, ao idealizar demais a igreja, ou a criticar demais a igreja, querem amor e fidelidade somente à alma da igreja, o Espírito Santo. Mas esquecem que, quando se trata de igreja, é também uma união indissolúvel. É a sua alma, o Espírito Santo, mas é o seu corpo. Esse corpo, Santo Agostinho chamou de Cristo total. A cabeça, ele, o próprio Jesus, e nós, os seus membros. Então, que esses dias de reflexão sobre a ação do Espírito Santo possa despertar mesmo em nós uma maneira diferente de olhar para a igreja, sobretudo nesses tempos turbulentos que nós vivemos. É muita gente profetizando o fim da igreja. Mas, como disse o Padre Júlio Maria, diante desses que profetizam e até perseguem, a igreja segue triunfante. Sobre o túmulo deles, rezará o De Profundis e dará o seu perdão generoso. Então, que o Espírito Santo possa gerar mesmo em nós essa profunda esperança, esse grande amor, essa grande fidelidade. E que nós possamos assumir aquilo para o qual nós somos chamados ao ingressar na igreja. Colaboradores do Espírito Santo. Desde nas coisas próprias da nossa vida, colaborar com o Espírito Santo na nossa própria santificação, até colaborar com o Espírito Santo na ação que ele desenvolve na nossa família, na nossa comunidade, na igreja local e onde quer que o Espírito Santo nos conduza. Mas, digo essa última palavra, de fato, Caratinga pode se orgulhar de, com esse sermão do Padre Júlio Maria, a meu ver, ter experimentado aqui nessa terra uma das mais belas páginas escritas sobre a relação entre o Espírito Santo e a igreja. Espírito Santo, vida da igreja, Espírito Santo, alma da igreja. Muito obrigado. Abrimos espaço para as perguntas e respostas. Conforme dissemos no início, neste momento, recolheremos as questões escritas. Por gentileza, levante sua mão se você escreveu sua pergunta, para que esta seja depositada numa caixa. Se forem muitas, o conferencista responderá às que forem sorteadas. Se forem poucas, as mesmas serão entregues ao conferencista para que ele possa proceder às respostas. Muito bem, né? Os seminaristas aqui gostam desse momento, né? É o momento em que as coisas se invertem, né? Regra geral, sou eu que pergunto, né? Mas espero que não tenha nenhum espírito de vingança. Primeira pergunta, tomando como base Pentecostes, os apóstolos que recebem o Espírito Santo, também o sermão do Padre Júlio Maria, como é possível dizer que nas outras confissões religiosas há a presença do Espírito Santo? Bom, nós não podemos ver a nossa igreja como detentora absoluta e total do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é vida e alma da igreja, mas ele é vida e alma de toda a criação e de toda a humanidade. Então, a ação do Espírito Santo se estende para além dos limites visíveis e institucionais da igreja. É evidente que quando essa ação ela é acolhida de coração aberto e a pessoa se deixa conduzir pelo Espírito Santo, acontece frequentemente, aparecendo também os colaboradores, que essa pessoa de
fora do cristianismo ou de outras confissões, reconheça na igreja, de maneira mais intensa, essa presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está presente em toda a humanidade, é onde a humanidade busca de coração sincero a verdade, o bem, a justiça, sem má dúvida. Recordo aqui de uma frase de Santo Ambrósio, que é citada por São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Ele diz assim: a verdade, venha de onde vier, vem do Espírito Santo. E a igreja sempre percebeu isso, que existem esses elementos de verdade, de justiça, nas culturas e nas religiões, de maneiras variadas. Então, acho que isso é uma boa leitura do Vaticano II, os textos do Vaticano II, ajudam também a perceber sobre esse aspecto. Se eu conseguir responder aqui como a pessoa quis, né? Mas o Espírito Santo ele tem ação sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Nesse mês de outubro será canonizado um beato inglês, Cardeal Newman. Ele era anglicano, era de outra confissão, né, cristã. É muito interessante ler a sua autobiografia. Ali ele narra como que, conduzido pelo Espírito Santo, ele foi se aproximando cada vez mais da Igreja Católica. O Cardeal Newman ele é um expoente de um movimento maior do século XIX na Inglaterra, chamado Movimento de Oxford, onde vários anglicanos se tornaram católicos. E assim, vários deles escreveram a autobiografia, deram testemunho da sua conversão. E são experiências impressionantes que eles fizeram. Então, deixo essa sugestão. O que fazer para que os sacramentos, sinais capazes da graça, da ação do Espírito, deixem de ser de consumo e se tornem instrumento que seduza os fiéis para uma colaboração profética? Olha, como as respostas têm que ser rápidas, então uma resposta rápida para isso. Eu vejo que a igreja tem necessidade de mistagogia. Mistagogia significa você introduzir as pessoas no mistério que está sendo celebrado. Introduzir as pessoas no mistério celebrado. Temos necessidade dessa mistagogia. E feita da maneira mais ampla possível, da maneira mais frequente possível, desde alguns elementos de mistagogia na homilia dominical até na catequese de preparação das nossas crianças, dos nossos jovens, quando eles passam a compreender o que significam os ritos, o que significam realmente os sacramentos, é uma coisa impressionante. Como que aquilo desperta profundamente as pessoas para a vivência desses sacramentos, né? Tome-se um exemplo, né? O sacramento da crisma comunica a plenitude dos dons do Espírito Santo, dos 7 dons. Quando você para pensar, para refletir sobre o que é cada um desses dons, cada dom do Espírito Santo está relacionado diretamente com situações existenciais que todas as pessoas passam. Todos nós sentimos momentos de fraqueza, de desânimo, queremos largar tudo. Aí está o dom da fortaleza. Todos nós precisamos tomar decisões, buscar a escolha mais acertada. Aí está o dom do conselho. Todos nós necessitamos de um relacionamento vivo com Deus, relacionamento filial. Aí está o dom da piedade. Então, quando nós conseguimos mostrar mistagogicamente o que essas realidades significam, evidentemente, isso faz toda a diferença. Mas é preciso dizer isso com paixão. Paixão. Falar isso apaixonadamente. Não é emocional, não é emocionalismo, não. Paixão. Porque às vezes a pessoa diz de tal maneira que, será que acredita mesmo? Será que acredita mesmo? Então, às vezes, nós podemos ter um determinado comportamento que não transmite tudo aquilo que nós trazemos no nosso interior. É interessante, às vezes a gente se reprime afetivamente em relação a Deus. Humanidade doida, né? Que agora se libera afetivamente em relação a tudo. Mas em relação a Deus, não.
frios, gelados. E muitas vezes essa falta de vida, de vibração naquilo que a gente crê, é também um obstáculo. Porque como o outro poderá crer se não vê em nós um testemunho credível? A coisa que maior bem faz para a minha vocação é conviver com padres que amam a sua vocação. Então, quando eu estou meio aborrecido e triste, eu já sei quem que eu preciso visitar. Né? Porque é uma injeção de ânimo. Você estar junto de um padre que ama o seu sacerdócio. Ele não está fazendo pregação nenhuma. Mas passa a vida, né? E passa essa paixão, no bom sentido da palavra. Então isso tem faltado realmente muitas vezes, né? Nós somos muito frios, muito formais com Deus, né? E muito esquentados e afetivos com outras coisas, né? Com política, com futebol, né? Imaginou se as pessoas vibrassem, né, pelas coisas da religião como vibram pelo futebol, né? Se chorassem diante do crucificado na sexta-feira da paixão, quando choram é quando o seu time está às vésperas de ir para a segunda divisão, né? Sem querer falar de tragédias próximas. Chora pelo time, não chora diante da cruz, que é um mistério de amor profundo, né? Observando que o Espírito Santo está em todos, agindo de formas diferentes em cada pessoa, alguns o usam, principalmente, falar em línguas, para se elevar ou aparecer. O Senhor diz sobre esse dom de línguas. Bom, eu penso o seguinte, né? A igreja ela é muito cautelosa, muito prudente, ao falar desses carismas do Espírito Santo. Em relação ao dom de línguas, eu vejo que existem experiências legítimas, verdadeiras experiências espirituais, e existem coisas que são simples condicionamento. Simples condicionamento. Acho que o efeito, a veracidade de um carisma, nós podemos verificar usando um critério inaciano, né? Santo Inácio, ele dá um critério para verificar se uma coisa é realmente de Deus ou não é. E é muito simples, assim. Se em mim aumenta fé, esperança e caridade, vem de Deus. Mas se não aumenta, se diminui a fé, a esperança e a caridade, ou vem do mau espírito, como diz ele nos exercícios espirituais, ou vem da minha própria miséria. Então um bom critério é isso, para verificar essa autenticidade. O Espírito Santo como vida da igreja, como podemos entender o seu sopro para iluminar as liturgias, nos iluminando, a bater palmas ou não, louvar com as mãos ou não? Bom, entra muito na experiência da pessoa e entra muito na experiência do grupo, né? Acho que isso aí é a sensibilidade de cada pessoa. Tem pessoas que, de fato, conseguem entrar num clima de oração com uma liturgia mais vibrante, mais animada, com palmas, mas nem todas as pessoas são assim. E mesmo quem gosta de palma e de animação, nem todos os dias está para palma e animação. Você pega uma pessoa que gosta de muita palma e animação, mas é a missa de 7º dia da mãe dela. Ela não vai querer isso. E tem pessoas que, numa liturgia mais silenciosa, mais contemplativa, então isso realmente depende muito de cada pessoa, depende muito de cada grupo, mas nós devemos ter aquela caridade e aquele bom senso de não impor, né? De não impor o nosso jeito para o outro, né? Eu me recordo aqui de uma passagem da regra de São Bento, né? São Bento diz que o abade, ao regular a oração dos monges, ele deve regular da seguinte maneira: ele não se deve pautar pelos mais fervorosos. Porque senão, se ele se pautar pelos mais fervorosos, os ofícios vão durar 5 horas, né? Vai ser aquela coisa que os que estão mais fracos não vão aguentar acompanhar tanto fervor. Mas também não se deve pautar pelos mais fracos, pelos mais secos e áridos, porque senão vai esfriar o fervoroso. O abade, ao regular a oração, ele deve uma mediania, de tal modo que aquele que está árido, que está seco na oração,
ele não desanime. E aquele que está super fervoroso, ele se sinta atendido e depois, em particular, ele continue louvando. Esse equilíbrio nós precisamos. Isso não é só da regra beneditina, né? Isso daí é para a nossa vida de padres, diocesanos, por exemplo. Nós temos que saber regular a celebração, porque na mesma missa você tem pessoas que estão celebrando um 7º dia, um 30º dia de falecimento após uma tragédia, e você tem pessoas que estão celebrando um nascimento, um aniversário. E fazer esse equilíbrio realmente, às vezes a gente acaba privilegiando somente um grupo e realmente complica. Então, temos que prestar atenção às subjetividades e atendê-las de maneira conveniente. O Espírito Santo é vida da igreja. Como devemos entender o que é a igreja? Bom, eu creio que no decorrer aqui da minha fala, dei alguns elementos. E, sobretudo, uma das maneiras que eu acho belas de entender a igreja, né? Ela é inserida no mistério do Cristo total, Cristo a cabeça, nós os seus membros, a igreja corpo eclesial de Cristo. Eu creio que aí é um bom caminho para se entender o que é a igreja. Mas a realidade da igreja é tão bela e tão rica que a palavra de Deus, a teologia, elas se valem de uma variedade de metáforas para falar da igreja. Corpo de Cristo, esposa, noiva, rebanho, redil, povo de Deus, comunhão, mistério. Porque nenhuma dessas categorias esgota o que é a igreja. Então, o conselho que eu dou para entender a igreja é a pessoa mergulhar, saborear essa explicação que a grande tradição da igreja oferece sobre ela mesma. Muito bem, agora é o último. Lumen Gentium 7 mostra que todos recebem o Espírito Santo e por muitas vezes é árduo trabalhar essa dimensão. Existe hoje um grande receio com alguns grupos. Como trabalhar em nossas paróquias essa dimensão de forma equilibrada, sem ofender tais grupos e sem favorecer quem não se identifica com esse carisma? Respondendo com uma palavra que é muito frequente no ensinamento do Papa Francisco: discernimento. Discernimento. Eu preciso aprender a discernir essa presença, essa atuação do Espírito Santo em cada uma das manifestações da igreja. Está presente na renovação carismática de uma maneira, atuando ali, e a própria subjetividade das pessoas envolvidas, mas o Espírito Santo está presente também no apostolado da oração, nos grupos de reflexão. Eu preciso desse discernimento, de saber reconhecer essa presença. E aí, nesse sentido, uma coisa valeria a pena fazer cada vez mais: ajudar os grupos a perceber essa presença do Espírito Santo, não só em si, mas no outro também. A SEBS percebendo o Espírito Santo na RCC, mas a RCC percebendo o Espírito Santo e seus carismas também na SEBS. Não há monopólio do Espírito Santo, está presente em todas essas manifestações. O discernimento realmente ele é muito importante. Essa capacidade de discernir, de identificar, e discernindo e identificando, não apenas por puro exercício de especulação teológica, mas discernir para colaborar com o Espírito Santo. A ação é dele, mas a ação também é nossa. Então, essa colaboração da alma da igreja, né, e do seu corpo eclesial, que somos nós. Acabou. Chegamos ao final da segunda conferência da 17ª Semana Temática Teológica. Agradecemos as contribuições do Reverendíssimo Monsenhor, Professor Dr. Luiz Antônio Reis Costa,
que a Virgem do Rosário interceda pelo bom êxito de seus projetos. Sinta-se sempre convidado a retornar a esta casa. Aceite das mãos do seminarista Marcos este singelo presente como demonstração de nosso carinho e de nossa amizade. E aos presentes, agradecemos a participação e convidamos para os próximos dias. Amanhã, dia 2, às 17 horas, celebraremos a Eucaristia e às 19 horas, o ilustre professor Dr. Frei Carlos Roberto de Oliveira Charles, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, ministrará a conferência Pneumatologia Latino-Americana. Encerrando os trabalhos desse dia, serão servidos alguns aperitivos a todos. Boa noite, muito obrigado e até amanhã. Peguei o microfone. Está tranquilo? Tá. Peguei o microfone agora para fazer um agradecimento e uma observação. O agradecimento é a belíssima conferência do Monsenhor Luiz, né? Nós agradecemos. Foi muito importante as citações e os exemplos. Agradecemos de coração, como já foi agradecido agora, né? Nos enriqueceu muito. Mas eu gostaria também de agradecer a citação do Padre Júlio Maria, servo de Deus, Padre Júlio Maria. É para nós uma alegria, uma honra muito grande, né? E eu gostaria de dizer a vocês que este sermão provavelmente não é, digamos assim, a marca de todas as páginas que Júlio Maria escreveu. Porque ele escreveu 14.000 páginas. Um homem que não parava. Quem vai a Manhumirim, olha aquelas construções, como é que ele conseguiu construir essas coisas? Como é que ele conseguiu atender todas as pessoas que queriam falar com ele? Todas as pessoas que queriam confessar com ele. E ele não veio direto para Manhumirim, não. Ele passou pelo Nordeste, parece que passou pela Amazônia também, né? E eu queria agradecer essa citação, porque realmente é belíssima, belíssima, e aumenta a minha admiração por ele, porque este homem que escreveu tanto, ele deve ter lido pelo menos 3 vezes mais. Ele falou que ele, né, mergulhou na patrística. É impressionante, é uma figura impressionante. E nesse momento, também lembrar a todos, principalmente quem não sabe ainda, a fase diocesana do processo de canonização já está encerrada há muito tempo, e a beatificação dele, quer dizer, a causa de beatificação está em Roma já na fase da positio, né? Então, quem sabe nós podemos ainda sobreviver, né, para a canonização do Padre Júlio Maria. Mas é um homem que realmente merece essa citação, e nós, como filha de Mariana, né, nós ficamos sumamente agradecidos por essa lembrança, né, e gostaria até que essas páginas chegassem às mãos dos nossos irmãos sacramentinhos de Nossa Senhora, né, que foi muito bom. Agora eu gostaria de fazer uma observação, com todo o respeito que eu tenho à renovação carismática católica, sobretudo nas últimas coordenações, eu gostaria de perguntar, esse espaço aqui não deveria ser profundamente estreito e pequeno para caber os carismáticos de Caratinga, quando nós estamos com 5 dias
com conferências belíssimas e profundas sobre o Espírito Santo. Quem é carismático aqui, participa do grupo, levanta o dedo, por favor. Depois vocês transmitem essa mensagem, viu? Porque era de esperar, não é? 5 dias de aprofundamento, ou será que eles têm a plenitude do Espírito Santo? 5 dias de aprofundamento sobre o Espírito Santo. Agora tem 5. Parece que são 5 pessoas só. Sobre o Renato. Hein? O Renato está aí? Parabéns pela presença. Aqui eu não estou enxergando, não. Eu estou olhando só, eu enxergo o espírito. Eu fiz uma cirurgia de catarata e aí eu enxergo. Eu estou ficando no primeiro banco para tentar enxergar o quadro, né? Mas eu faço essa observação, não é assim para dizer assim, vamos fazer uma crítica para os carismáticos. É o seguinte, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, será que nós não precisamos estudar mais um pouquinho, não? Deixa essa observação que seja levada com muito respeito, mas quando nós tivermos, como estamos tendo, aulas belíssimas, conferências belíssimas sobre o Espírito Santo, eu vim para aqui achando que nós não íamos ter lugar, né? Então essa observação é crítica, parece um pouco negativa, né? Mas é para incentivar. Nós precisamos estudar. Nós não podemos achar que nós temos a plenitude do Espírito Santo, que nós temos mais do Espírito Santo do que o padre, do que o bispo, do que o leigo que não frequenta a renovação carismática. E aqui eu gostaria de salientar aquela observação que o senhor fez, né, relacionado com as sedes. Né? Eu sou do tempo onde havia realmente quase, digamos assim, revivendo o tempo do Padre Júlio Maria, uma briga entre a renovação carismática católica e SEDES. Né? E aconteceu um fato muito curioso. Eu, quando era padre, né, há um século passado, né, a gente pelejava para que as músicas fossem músicas pé no chão. E os carismáticos vinham com músicas, né, voando, né, como um pássaro, né, pelos ares. E fomos lutando. E os carismáticos foram também lutando. Hoje o Brasil inteiro canta músicas que são músicas nas alturas, né? Músicas que não têm o pé no chão, músicas que são quentes, né? Bonitas, mas falta sentar na realidade da vida. Venceram, né? Mas as séries não terminaram, né? E nem queremos que a renovação carismática católica termine. Nós queremos apenas, né, essa aproximação bonita e belíssima, porque o Espírito Santo é comunhão. Obrigado.